Porque a diferença do home equity, do CGI, né, que é o refinanciamento imobiliário, para o financiamento imobiliário, é só o mercado primário ou o mercado secundário. Então, o incorporador, ele fecha um terreno, ele consegue um financiamento, banca a obra, termina a obra do apartamento. Quando ele pegou a Bitse, ele tem que receber o saldo, né? Porque até a obra o comprador final paga ali na casa de 30%, 35%, e ele tem que receber os outros 65%, 70%. Né? Para ele receber esses 65%, 70%, esse comprador final tem que tomar um financiamento na pessoa física ou jurídica que ele estiver adquirindo esse imóvel para quitar a incorporação. Né? Então, essa estrutura do CGI resolve essa dor do repasse, que a gente chama, né, que é pós-habite-se, só que também tem o caso que o cara já comprou o apartamento, já quitou ele, ou a casa, ou a sala, ou whatever, né, e por algum motivo ele precisa gerar liquidez nesse ativo. Né? Então, e essa liquidez pode ser desde empreender, né? Por exemplo, se eu tivesse um apartamento lá quando eu comecei, que não era o caso, mas poderia me ajudar pra caramba. Eu pegar esse apartamento, dado, como você mencionou, Fernando, que o retorno que eu teria na empresa seria maior do que o custo de capital do refinanciamento aqui do home equity do apartamento. Então, se eu tivesse um apartamento, eu poderia utilizar ele como lastro, né? Captar um dinheiro em cima dele para investir na minha empresa. Então, eu poderia empreender. Se eu tivesse alguma outra dívida cara, eu poderia repactuar essa dívida cara por uma dívida mais barata. Então, é uma forma muito inteligente, né, de você gerar um fluxo de caixa para qualquer destinação, dado que hoje o CGI, o home equity, ele tem livre destinação. Né? Diferente daquele financiamento de obra lá, ele não tem livre destinação, é um financiamento específico para a obra. Né? Já o home equity não. Né? Você tem um apartamento, você tem uma casa, você tem um imóvel, a gente faz a avaliação desse imóvel, né? E num percentual aí mais ou menos em torno de 50%, então você tem um imóvel de 1 milhão, você consegue levantar 500 mil reais para pagar super parcelado esses 500 mil reais, e nesse período esses 500 mil reais vai te ajudar a fazer essa destinação que você pretende. Legal. Então é uma ferramenta muito poderosa que começou pela paixão do Marcão, né, sobre essa tese, né, que ele começou a fazer isso. Primeiro ele começou até separado da Trinos e depois a gente se uniu através de um M&A, né, de uma troca de ações, né, e a gente está muito feliz com essa vertical. É uma vertical que cresce pra caramba, né? Se não me engano, o estoque de home equity no Brasil em 2024 era 20 bi e fechou 2024 com 25 bi. Então cresceu 5 bilhões de reais e está crescendo a taxas impressionantes. Né? E aí, dentro desse assunto, cara, o André Street uma vez me apresentou o Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto foi presidente do Banco Central, na época que ele ainda estava no Banco Central. Né? E ele falou assim, Diego, eu acredito muito no crédito colateralizado. Né? E dos créditos colateralizados, o que eu mais acredito é o home equity, é o crédito com imóveis. Ele falou, Diego, quando eu entrei no Banco Central, a relação crédito imobiliário no Brasil, relação ao PIB, era em torno de 10%. Tá? Isso significa, de uma outra visão, que de todo o tijolo, que todos os imóveis no Brasil, apenas 10% são utilizados como lastro de alguma operação financeira. Né? Se a gente conseguir expandir esse tipo de crédito, a gente consegue baixar a taxa média do crédito brasileiro. Olha. E inundar a economia de liquidez, o que gera emprego, crescimento. Então, o que ele pautou isso no Banco Central foi impressionante. Então, todas as ações que ele fez de mudança de regulação, liberação de licenças de mercado de capitais, foi incentivando isso. E eu tive, há 2 semanas atrás, a oportunidade de sentar com o Roberto Campos Neto de novo, que agora ele está vice-presidente do Nubank. Né? Ele me recebeu lá na Rebouças, no prédio do Nubank, super bacana e tal. Cara, a gente ficou 2 horas falando, tá? E nessas 2 horas, 80% do assunto foi crédito colateralizado com o setor imobiliário. Né? Ele falou, Diego, isso pode mudar a economia. Se a gente conseguir financeirizar o tijolo,
né? Ou seja, transformar um imóvel, um apartamento, uma casa como lastro. Primeiro que você baixa o custo médio da dívida do brasileiro de forma bizarra, né? Que o custo desse cara é muito maior com cartão de crédito, com outros tipos de... Juros altos e curto prazo, né? Exatamente. Você consegue diminuir o custo de capital, você consegue alongar a operação, né?